pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Thiago, papai gamer, do canal PP Gamer em Família. Mamãe Gamer, Mona Lisa. Nunca se esquecendo já de chegar no canal e poder estar dando aquele like, né? Se inscrevendo se você não é inscrito, ativando o sininho com as notificações para que o nosso conteúdo possa alcançar você. E compartilhando o nosso conteúdo se assim você achar interessante, nos ajuda bastante. A gente está bem feliz, né, Mona, com o retorno do canal. Tanto que o intuito desse vídeo é para falar sobre um pouco o retorno que nós tivemos do canal, né? E eu acho que também em respeito a esse retorno e as pessoas que os deram, né? Nada mais justo do que a gente vir aqui e estar conversando um pouquinho sobre, né? Nesse sentido, então, eu acho que começo falando sobre uma crítica muito construtiva que a gente recebeu, né? Em cima de um dos nossos vídeos que a gente fez. E a gente ficou bastante feliz, assim, porque isso nos fez refletir. Embora já fosse uma questão que nós já havíamos pensado sobre, né? Mas a gente realmente ficou feliz porque o público viu o nosso conteúdo, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. O público viu o nosso conteúdo, não é para concordar ou discordar, mas realmente é para ver o nosso conteúdo, refletir e interagir. E foi o que aconteceu, mais especificamente em um dos vídeos onde a gente expôs ali, né, a questão do quarto do Pietro, com a nossa organização dentro do quarto, né? A Mona Lisa estava trabalhando com ele a situação dos brinquedos que ele tinha ali, dos pertences, né? Só que como o nosso canal, ele trabalha em 3 esferas, né? Trabalha o game, para você poder trazer, então, o game, o brincar por si só, para você poder trazer o público infantil para próximo do canal, né? Trabalha a questão da família em si, a participação, a rotina, né? A organização, a desorganização, e também trabalha a própria questão de uma psicoeducação de maneira muito leve, assim. Normalmente você vai pegar um conteúdo de 10 minutos do nosso vídeo, talvez, se você não ficar muito atento, você não vai perceber que está sendo trabalhada a psicoeducação, mesmo que a gente jogue do início ao fim no canal, né? E a gente vai fazer isso por quê? Porque o foco inicial e principal é você fidelizar o público infantil num primeiro momento, criar vínculo com o público, e aí depois você poder, então, trabalhar com ele de maneira psicoeducativa, que é o foco inicial. Você não consegue resultado nenhum se você não tiver vínculo com alguém, né? O vínculo, ele é o início de tudo e ele abre as portas para outras perspectivas e possibilidades nesse sentido. O que nos chamou a atenção no comentário, né, que muito construtivo, assim, e depois até a gente acabou conversando bastante com a pessoa que fez, assim, e a pessoa colocando, né, o ponto de vista dela sobre, né, e a gente também entendendo isso, no sentido de um contexto social em que a gente vive hoje, né, nessa questão contemporânea. A gente vive num país onde a desigualdade, a distribuição, ela é totalmente desigualitária, né? A distribuição, ela não acontece da mesma forma, né? E a desigualdade é muito grande. Então, assim, a crítica foi muito positiva nesse sentido, porque nos fez refletir. Ora, como nós mostramos o quarto do Pietro, o Pietro não tem tudo que ele pede, né? Ele tem tudo que ele precisa e tudo aquilo que a gente acha necessário atender no pedido dele, né? E a pessoa até foi muito ponderada, né? Disse, não é um quarto dos sonhos, mas é um quarto muito lindo, muito organizado. Mas como é que vocês trabalham isso com uma criança que não tem? E aí isso nos fez refletir, né? Nos fez refletir e aí acendeu uma luzinha e a gente repensou. No entanto, também é educativo você trabalhar a aceitação da condição atual de cada um. A gente sabe que a distribuição ela se dá de formas diferentes, né? A captação, a obtenção, né, de recursos socioeconômicos também. E aí, assim, de que forma a gente vai trabalhar então com aquela criança que talvez não tenha, o Pietro não tem muito aporte, mas tem um aporte mínimo, de que forma você vai trabalhar isso dentro daquele núcleo familiar, né? Por exemplo, eu tenho 2 carrinhos para brincar e a outra criança tem 1. De que forma você vai trabalhar isso com ela? Ou eu tenho um carrinho a controle remoto e a criança tem um carrinho que não é a controle remoto, né? Que é um carrinho normal. De que forma você vai trabalhar isso, né? E aí, assim, ao mesmo tempo que nos acendeu uma luz, nos deu mais poderio para a gente poder estar trabalhando, né? Principalmente em poder estar trazendo, né? E que é totalmente educativo nós sabermos a nossa condição no momento, nós procurarmos melhorar, né? E nós trabalharmos com os nossos filhos essa situação, prepará-los para o mundo que espera lá fora, né? É um mundo extremamente competitivo, um mundo, né, traiçoeiro, assim, onde às vezes a gente espera uma coisa e ele nos apunhala com outra, né? Às vezes a gente se doa muito e recebe pouco. E são coisas da vida, né? Então a gente vai trabalhando nessa perspectiva. Mas assim, eu gostaria de trazer isso, né? Foi eu quem recebi, eu quem praticamente conversei bastante com a moça, e passei para a Mona Lisa, e a Mona Lisa, nossa, dá conteúdo, vamos falar que dá conteúdo. Acho que ela também tem alguma coisa para nos passar nesse momento. Da minha parte, até então, seria isso, né? E a gente vai enriquecendo aí o debate. Gostaria que vocês compartilhassem, que vocês comentassem, que participassem muito nesse vídeo, que é um tema muito importante, tá?
Principalmente agora com o que a Mona Lisa vai trazer para vocês. Realmente, quando apareceu essa questão, né, do brinquedo, né, me pegou bastante, porque desde que o Pietro nasceu, e uma das coisas que eu sempre gostei muito foi de poder oferecer o brinquedo para ele. Claro que ele nunca teve todos os brinquedos que ele quis, uma porque eu não posso, nós não podemos, né, uma porque não devemos, né, e enfim. Mas ele ganhou aquilo que possivelmente, né, ele foi possível de dar para ele. Ele não tem muitas coisas, mas se a gente for pensar em realidade, ele tem muito mais do que muitos e muito menos do que muitos também, né? Então olha aí a nossa realidade onde ela fica, a nossa realidade desse contexto familiar hoje, né? Mas enfim, vamos conversar um pouquinho sobre o brincar, né? O brincar e o que envolve o brincar. O brincar, ele tem a brincadeira e ele tem o brinquedo. O que é aquele brincar que envolve a brincadeira? A brincadeira é quando a criança, sozinha ou com mais amiguinhos, né, ela está ali num contexto e ela brinca, por exemplo, de amarelinha, de pedrinha, esconde-esconde, pega-pega. Essa brincadeira, por si só, só antes de falar das duas, as duas formas de brincar possuem, né, o desenvolvimento. Ambas possuem o desenvolvimento. E a brincadeira, ela estimula mais coisas intensivamente do que o brinquedo. E aí vocês vão entender. A brincadeira vamos brincar de pega-pega, de esconde-esconde. Percebem que a criança naquele grupo, ela consegue também colocar as regras? Peraí, vamos brincar de esconde-esconde, por exemplo. Mas a regra é não sair dessa rua. A regra né? Então eles vão impondo regras. É aprendizado, é desenvolvimento. O brinquedo. O brinquedo é um objeto simbólico, é um objeto cultural no mundo infantil, né? Ele existiu. Minha mãe fala muito que não teve, né? Então, hoje ele existe de uma forma mais numerosa, penso eu, né? Mais abrangente. No entanto, realmente não está nas condições de todo o contexto familiar, né? Muitas crianças não têm brinquedo, né? Eu posso falar isso com propriedade porque eu trabalho, inclusive, em contextos que só se dão por meio de doações. São doações de brinquedos, doações de alimento, doações de roupa. Então, assim, você, né, eu e o Thiago, né, graças a Deus, né, a gente tem que agradecer e muito, porque tivemos recursos até hoje, né, Thiago? Trabalhando, sim, né, os dois aqui, nós sempre trabalhamos. Houve épocas ruins, né? Não que hoje a gente esteja assim, mas a gente tem que agradecer muito, porque a gente está aí num contexto bom, né? Não se tendo tudo, mas se tendo alguma coisa. E hoje a gente pode proporcionar, mas tem contextos que nem o mínimo, pessoal, nem o mínimo existe, né? Então, o brinquedo aí eu fico me pegando, e como eu disse para vocês, isso não é de hoje, sempre me pegou, né? O brinquedo tão importante para o desenvolvimento, porque aquele brinquedo que é caro, que muitas famílias não têm condições de adquirir, é um brinquedo que desenvolve muito, né? Vocês podem perceber que se você der um brinquedo de multifunções na mão de uma criança, enquanto ela não descobrir a última função do brinquedo, ela não vai parar. Então, nesse brinquedo já não tem a regra da brincadeira. Ela vai fuçando, mexendo até ela encontrar a última coisa que se faz com o brinquedo. E aí é estímulo, né? É desenvolvimento, é cognição, não para, né? A todo momento ela está ali. Tanto que muitas crianças, depois que elas já exploraram o brinquedo todo, o que elas fazem, né? Não tenho mais nada para fazer com esse brinquedo. Vou colocar esse brinquedo do lado e ela quer outro brinquedo. Então, esse é o mundo da criança, um mundo de exploração e um mundo de desenvolvimento. Então, isso me pega muito, porque realmente entra a mídia, entra um capitalismo selvagem que a gente vive, né? E aí, como viver no meio de tudo isso? E como nós fazermos a diferença no meio de tudo isso, né? Levando em consideração que, teoricamente, agora, nesse momento, estamos sendo influencers, né? Sob um contexto social totalmente desigualitário, né? E como nós acessarmos todos os públicos. Exatamente. E também é uma realidade que a gente vive, estando nesse meio de comunicação com vocês, mas é uma realidade, por exemplo, que a gente tem a pandemia aí pra gente pensar.
Quantas crianças nesse mundo online de educação, devido à pandemia, quantas crianças que eu sei, que são muitas, que eu tenho contato direto, não teve como estudar por conta de morar longe e por conta de não ter acesso à internet. E aí tem crianças que têm acesso à internet, que tem o tablet só para ele, ou o celular, ou o computador. Então, assim, essa discrepância de realidade, ela não está só no brinquedo, ela está na educação. Né? Eu acho que o Thiago ele pode falar disso com mais propriedade, inclusive, até devido à profissão, né? Estudou para isso. Mas só para vocês terem uma ideia, né? E vamos pensar que uma diferença dessas na educação é mais ou tão prejudicial que no mundo do brincar, né? Eu não consigo agora pensar, né, o que é mais ou o que é menos prejudicial, pensando nessas duas vertentes. Mas tá aí, né? A gente está lançando para a gente pensar junto, não temos respostas, além de dizer que temos que enfrentar sim a realidade que vivemos, porque é essa que nos cabe, é essa que temos, né? Temos que educar para que a criança olhe a criança olhe o que tem menos e o que tem mais, né? E como que eu estou diante disso, né? Se eu tenho menos, né? Qual que é a minha realidade, a minha história, a minha raiz, o meu contexto, né? E eu tenho mais, pensar da mesma maneira. E eu que não tenho mais e não tenho menos também, né? Então fica aí pra gente pensar. Mas assim, acho que só para finalizar, essas questões elas acontecem até para quem está dentro do mesmo patamar, porque eu acho que são questões pertinentes à convivência social, né? Você tinha irmã, tem irmã, não tem? Eu também. Existe aquela máxima, né, que aí há muitas controvérsias, que mães e pais, né, gostam de repetir, que quando eles têm mais de um filho, eles tratam todos iguais. Mas eles esquecem que se eles tratar todos iguais, eles vão estar errando com alguns. Porque cada um tem a sua particularidade. E dentro deste sentido, até mesmo socioeconomicamente, você e sua irmã, né, sua mãe, ela poderia proporcionar as mesmas coisas para vocês, né? E não tinha disparidade entre vocês duas. Sim. Então é uma coisa que também faz parte do cotidiano da criança, faz parte do cotidiano social, faz parte do cotidiano do adulto, do jovem, do idoso, né? Essa questão que por hora permeia ego, por hora permeia um pouco de egoísmo, por hora permeia um pouco de ciúme, sim, né? E assim, acho que só fazendo esse parâmetro, brincar, casa e aprender, escola, né? Eu pendo muito mais pro lado da escola, porque eu acredito que quando a gente está em casa, por menos que a gente tenha, teoricamente a gente está em casa. Quando a gente está no contexto escolar, muitas vezes a nossa necessidade de estar ali, principalmente para mim, que já trabalhei com educação periférica, a gente vê que a realidade principal, né, e o motivo principal de determinadas crianças estarem naquele espaço era a alimentação, era a acolhida, era ter alguém para conversar, para ser acolhido, para ser escutado, para abraçar, enfim, para dividir uma roda de conversa. Nesse sentido. E não menos importante estudar, mas ficava em segundo plano. Muitas vezes as crianças caminhavam quilômetros para chegar na escola, não se alimentavam em casa, né? E aí não tinham um bom rendimento escolar. E essa realidade não é lá atrás onde eu trabalhei. Essa realidade se repete hoje em muitos espaços aí. Né? Eu acho que vocês aí têm muito mais propriedade que nós, porque aqui nós somos só dois, né? E esperamos que vocês aí do outro lado da telinha sejam milhares, milhões, né? E que possam, junto conosco, estar construindo um pouco, né, dessa questão de psicoeducação social, né, nesse sentido. Exatamente, né, e olha para vocês verem, né, o nível de comunicação que a gente se encontra hoje, né, o YouTube, uma ferramenta de comunicação livre, aberta, né, diferente daquele outro meio de comunicação que a gente liga, tem toda uma programação que não tem nada a ver com a nossa realidade. Muitas vezes se a gente for ligar o YouTube, também não vai ter. Mas tem coisas que dá pra gente olhar, né? Existe aí um meio seletivo, né? Que dá pra você ver, olha, isso diz mais com a minha realidade, isso tem mais a ver comigo. Então dá pra gente escolher. É um espaço muito aberto o YouTube, né? Então entra no lar de vocês, quem vocês permitirem. Diferente daquele meio de comunicação, que a programação tá certinha e não tem como fazer. Mas também a escolha é minha, ligar ou não. Mas também a escolha é. Porém, muitos é a única escolha. Exatamente. Se anestesiar com o real, né, com aquela questão, ou então ficar desligado, né? E aí alguns não conseguem ficar desligado. Tinha assunto para muito mais tempo, né? Mas eu acho que a gente finaliza por aqui, assim. Eu vou trazer apenas uma reflexão final.
que faz menção aos diferentes veículos de comunicação que existem hoje no nosso cotidiano, né? Exato. E esses diferentes veículos de comunicação que existem hoje no nosso cotidiano, eles atendem diferentes perfis de públicos que buscam por estes, né, meios de comunicação. Então tem a pessoa que pende mais pro lado da TV aberta, tem pessoa que não tem acesso à TV aberta, mas gosta mais da TV fechada e consegue pagar isso, né? Tem pessoas que gostam do perfil mais da rede social do Facebook, outras do Instagram, outras curtem mais o YouTube. E assim é. E eu fiz assim uma analogia, né, com essa companheira nossa, né, que está inscrita no nosso canal, com essa escrita, eu fiz uma analogia com ela, refletiu junto assim no final do diálogo, né? De que nós estávamos falando sobre um veículo de comunicação que seria o YouTube, né? E assim, e os outros veículos de comunicação, né? E a novela, eu não estou fazendo comparativo e eu também não estou, né, dizendo se é melhor ou se é pior. Mas e a novela que a gente vê, né, que a mídia nos traz, que também traz uma realidade totalmente adversa para a grande maioria das pessoas, né? Aquilo que passa ali pode que não seja condizente com o contexto social de muitas pessoas. E mesmo assim todo mundo vê, entende? Então acho que eu fiz, a gente analisou dessa forma, né? E a ideia aqui longe de nós é estar justificando, ou trazendo alguma outra questão, né, para o conteúdo que a gente traz. O nosso conteúdo é esse, vai continuar sendo esse, né? Foi pensado dessa forma, foi estudado, a gente não chegou aqui do nada, né? A gente refletiu, a gente prepara, a gente conversa, a gente estuda, a gente faz as nossas 10, 12 horas de trabalho diária muitas vezes, a gente vem para casa, a gente brinca com o Pietro, a gente organiza a nossa casa, a gente estuda, a gente debate, a gente resolve nossos problemas junto, a gente se diverge junto também, né? Não é tudo mar de rosa, assim como parece ser. É uma loucura. Né? Mas é o contexto que a gente vive, né? Muita Então a gente coisa. não chegou aqui do nada e a gente vai continuar produzindo conteúdo e vai continuar ficando muito feliz quando vocês nos colocam contra a parede, né? Nos colocam em saia justa, porque vocês nos dão um aporte para poder nos embasar mais, para poder nos qualificar mais e para poder colaborar muito mais com vocês e com muitas mais pessoas. Não acredito! Olha quem chegou aqui, gente! Oi, Fofo! Esse menino me mata. Cada dia ele mata mais. Ei, meu presente, bom velhinho. É o Pepe Gamer, nossa. Nossa, eu pensei que o Papai Noel tinha vindo antes do tempo. É o nosso editor-chefe do canal, é o diretor do canal, é o dono da TV, é o dono do campinho. Então, pessoal, é uma inquietação nossa também, né? Não estamos confortáveis aí diante disso tudo, por isso nos manifestamos. Mas o Natal vai demorar ainda. Vai demorar nada. Já é de ano novo. E é hora de fazer. Eu quero tchu. Eu quero tchu. Tchu, 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 tchu. Agora nós vamos finalizar então, Pepe. Vai, mamãe. Eu quero falar um recado. Fala um recado. Ele Eu gosto tanto, te amo. Galera, muito obrigado pela presença de todos, então. Acho que o vídeo foi bem legal, assim, pelo menos do meu ponto de vista. Trouxe poucos assuntos com muitas reflexões, tá? Espero que continuem assistindo os nossos conteúdos, né? Se inscrevendo no nosso canal. Nosso canal tá cheio de novidades, a gente vai fazer algumas promoções aí. A gente tem algumas metas dentro do canal, né? Para alcançar. E essas metas têm relação diretamente com a melhoria do nosso trabalho para que vocês recebam o nosso conteúdo cada vez mais qualificado. Tá? Lembrando também, né, que vocês podem compartilhar os nossos conteúdos com os amigos, vocês podem se inscrever, vocês podem divulgar o nosso conteúdo, que a gente não fica triste não, ficamos até felizes. Exatamente. E a Mamãe Gamer já... Quero fazer um recado de novo. Só um minutinho, meu amor. Esse vai ser o E a recado Mamãe final. Gamer vai passar pra vocês, né? Embora, assim, o canal ele tem o jogo, né? Não só o jogo, mas ele tem o jogo. O jogo, E obrigado. diante do jogo, irei passar pra vocês os benefícios e os malefícios do jogo, né? Não é Isso. porque existe o game que a gente só vai falar que é uma maravilha, não. Tudo tem limite, pessoal, e a gente vai estar passando pra vocês. A gente empreendeu um projeto piloto aqui no YouTube, né? Assim, a gente meio que fez um mix de temas, né? Não é muito inteligente né, dentro de uma plataforma de divulgação de mídia digital, não é muito inteligente você destoar e falar muitos temas, né, e assuntos assim que são bem diversos. Embora os assuntos sejam diversos, eles todos estão interligados. E a gente trabalha essas três esferas, né? O brincar, o brinquedo, a criança, né, a família, o contexto familiar e também a educação psicossocial. Tá? Sendo assim, nossos vídeos vão de segunda a sexta ao ar, todos os dias, né, de segunda a sexta, na realidade 19 horas. Sendo que a gente tem uma organização, né? 3 desses dias são vídeos relacionados a brinquedo, um é vídeo relacionado à família e o outro à psicoeducação. Beleza? Não se esqueçam de olhar nos cards acima, vocês têm acesso a todo o nosso conteúdo. Desejo a todos que fiquem bem e que continuem com a gente.
E se tiver algum tema que você queira que a gente discuta aqui, é só deixar no comentário que a gente faz um vídeo especialmente pra você, ok? Beijo e tchau! Seu recado final? Manda brasa, amigo.